tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para fechar aquela nossa série sobre crentices. Eu já vim aqui com 3 episódios e hoje será o 4º episódio e assim nós encerramos essa série. Amém, queridos? Eu sei que tem muita crentice por aí. Eu sei que se eu for falar de todas, eu vou passar 2018, 2019, 2020. Eu vou passar a vida aqui no YouTube falando sobre crentice e nunca vai acabar essa série. Amém? Vai ser sexta-feira 13, 1, 2, 3, igual a sexta-feira 13, né? Que não acaba nunca, Velozes e Furiosos, que é 1, 2, 3, 4, 10, sei lá em qual já tá. Enfim, queridos, né? Eu creio que tudo aquilo que é de mais relevante, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração de estar aqui compartilhando com vocês, já foi compartilhado. E eu termino então hoje essa série falando hoje no episódio 4 sobre as crentices doutrinárias, as crentices de doutrina. Vamos entender primeiramente o que é doutrina. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando do quê? A gente está falando de regra, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de norma. Amém, queridos? Isso é doutrina. A nossa regra geral, a regra da nossa vida, o nosso manual de vida, né? Onde a gente vai encontrar como proceder aí, como deve ser o nosso procedimento na família, com os filhos, com o marido, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Quem é que norteia, né? Quem é a regra geral? Quem é o nosso manual? É a palavra de Deus. Amém, queridos? É lá que a gente vai ver como a gente deve agir em todas as áreas da nossa vida. Porém, então isso daí é o quê? Isso é uma visão bíblica, né? Então a visão bíblica é o que a gente traz para a nossa vida. Mas, né, tem a visão de igreja, que é onde entram as doutrinas. E a gente tem que saber diferenciar e entender o que e para que existe essa visão de igreja, essas doutrinas e a visão da visão de bíblica. Por quê? Porque eu vejo sair muita confusão, gente, por conta de visão de igreja, por conta de doutrina, né? Então é muita confusão realmente que eu vejo sair. É muito crente se desgastando por conta das visões de igreja, por conta das doutrinas que ele não aceita. E tudo isso é muito desnecessário. Basta você entender, né, como é que funciona, como é que é a visão de igreja, onde é que entra a visão de igreja, onde é que entra a visão bíblica. Então, visão bíblica a gente tem que entender que é para nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, né? É a visão bíblica que a gente segue. E a visão de igreja, gente? Bom, então eu disse o quê? Que doutrinas são regras e normas, né? Então, as doutrinas, elas são necessárias. Você pode falar assim, você já tem, então, todas as regras que a gente precisa para todas as áreas da nossa vida na Bíblia. Para que regra na igreja? Para que doutrina na igreja? Por quê, gente? Por quê? Porque nós somos o quê? Nós somos seres humanos. E ser humano é embaçado. Por quê? Porque nós não funcionamos sem normas e sem regras. Essa é a verdade, né? Nós somos aquele serzinho que sai da casinha com muita facilidade, precisa de uma regra, de uma norma para que a gente volte para a casinha imediatamente, né? A gente é aquele serzinho, né, que confunde muito a liberdade com a libertinagem, então precisa do quê? Precisa de regra, precisa de norma para fixar na nossa mente aquilo que é liberdade, aquilo que é libertinagem. Olha, você já tá demais, aí não, entendeu? Ou seja, todo sistema organizado, né, ele precisa de normas e de regras. Não dá pra gente pensar em organização sem normas e regras. A palavra de Deus diz que tudo deve ser com ordem e decência. Para ter ordem e decência, precisa de normas e regras. Então é para isso que existem as doutrinas, as visões de igreja, para que os cultos, para que as igrejas funcionem com ordem e decência. Amém? Não dá para dizer, tem a Bíblia já, né, para fazer, para dar as normas, para dar as regras, e aqui na igreja
não tem norma nenhuma, porque vai virar bagunça, iria virar bagunça sim. Então, doutrina é importante, tá? Agora, a questão é que a gente, o crente, ele entra numas de querer dizer o que é doutrina certa e o que é doutrina errada, né? É onde entra a crentice. Então, ele pega aquela doutrina da igreja dele e ele quer dizer pro outro, que é de outra denominação, que é de outra igreja, que aquela doutrina dele é que é certa e não a dele. Exemplo, a gente sabe que algumas denominações, né, ainda condenam o uso de maquiagem. Então, é doutrina da igreja que as mulheres não se maqueiem. Amém? E aí, o que acontece? De repente você é dessa igreja e tem aquele crente, né? Aquela crente que é dessa igreja, que as mulheres não se maqueiam. E aí ela tem lá uma amiga que se converteu e frequenta outra denominação, onde na igreja dela se maqueia. E a amiga vem toda, né? Arrasando na Mary Kay. Batonzão vermelho. E aí você que é crente daquela que a doutrina não permite, diz pra tua amigo que você não pode usar maquiagem, querida. Esse batom vermelho vai te levar pro inferno. Você vai perder a sua salvação por conta da sua vaidade. Ou seja, você quer impor a tua doutrina, da tua igreja, a visão da tua igreja pros outros. Para com essa crentice, querido. Entenda que a visão da tua igreja é a visão da tua igreja. A visão da igreja do outro é a visão da igreja do outro. Amém? E quem nos convence de todas as coisas é o Espírito Santo. Ponto. Não compete a você ficar dizendo: ai, você não pode usar batom vermelho, porque na minha igreja não pode, então a minha igreja sabe, porque isso não é coisa de crente, porque eu aprendi assim na minha igreja, tá? Você aprendeu na tua igreja, haja assim. Amém? Mas não queira impor isso para as pessoas, né? Isso é besteira. Também tem aquele crente que ele não aceita aquela doutrina, né? Vamos voltar pra maquiagem? Aí a irmã tá lá, né? Entrou na igreja, tal, se converteu, tá naquele amor, tal. De repente ela é uma irmã que gosta muito de maquiagem. E aí o pastor chama ela e fala assim: irmã, é o seguinte, aqui na igreja nós temos uma doutrina onde a mulher não se maqueia, por isso, por aquilo. Aí a irmã fica doida, né? E fala: não, eu não vou abrir mão do meu batom vermelho, eu não vou abrir mão da minha bela base da Mary Kay, eu não vou abrir mão do meu corretivo para cobrir as minhas olheiras, eu não vou abrir mão da minha maquiagem, eu não sei viver sem maquiagem. E isso não é bíblico, então eu não sou obrigada a fazer, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Então, sem chance, eu vou usar minha maquiagem sim, pastor. Se você quiser ou se você não quiser, porque eu não vou pro... E fica nesse debate. Gente, para com essa crentice. É besteira você querer ficar discutindo doutrina de igreja. Vamos entender, então. Vamos entender as coisas. Primeira coisa, meu querido, que você tem que entender, meu querido e minha querida. Olha nesse momento para você entender do que eu tô falando, para você entender como é que funciona a doutrina de igreja, visão bíblica, visão de igreja. Você tem que, primeiramente, olha para a igreja num primeiro momento como uma empresa, tá? Nesse momento você vai fazer aí uma analogia empresa-igreja. Como é que funciona a empresa, né? A empresa... Nós temos várias empresas no mundo, mas todas são empresas. Não é verdade? Tá. No mesmo ramo, vamos pegar no mesmo ramo, para ficar bem parecido, bem fácil, né? De fazer analogia com a igreja. No mesmo ramo, nós temos várias empresas. Só que você vai encontrar, por exemplo, dentro do mesmo ramo, por exemplo, uma empresa do ramo administrativo. Você vai encontrar uma empresa do ramo administrativo aonde o uniforme é azul. A outra empresa, que também é do ramo administrativo, é vermelho. E a outra empresa não precisa de uniforme. Quem tá certo, quem tá errado? Tá todo mundo certo, tá
tudo muito bem, porque cada empresa funciona com a sua própria norma, é só isso, tá? A igreja é a mesma coisa, querido. A igreja A pode usar saia, a igreja B, mulher, não pode usar calça, a igreja C, a mulher pode usar saia, mas tem que ser comprida. Quem tá certo, quem tá errado? Tá tudo muito bem, cada uma tá fazendo a sua regra, tá seguindo a sua norma. Então, voltando para a empresa, né? Aí você vai ficar discutindo com o cara da empresa X, que o uniforme dele é vermelho, você gosta de vermelho, mas na sua é cinza. Aí você vai discutir com ele. Ah, por que na sua igreja na sua empresa o uniforme é vermelho e na minha é cinza? A minha podia ser vermelho também, porque eu gosto tanto de vermelho, a gente faz a mesma coisa. Por que aqui na minha tem que ser? Você não vai fazer isso, né? Obviamente. Por que você faz isso na igreja? Por que você fica questionando? Ah, por que na sua igreja pode usar saia e na minha não? Por que na sua pode fazer tatuagem e na minha não? Por que na sua pode cabelo comprido e na minha não? Por que na sua pode cabelo curto e na minha não? Por que a sua pode pintar cabelo e a minha não? Você fica o tempo todo, às vezes, gente. Para com essas crentices. Você não vai ficar discutindo isso numa empresa? Você vai ficar discutindo isso? Ah, está errado, tá? Você não pode trabalhar de vermelho, porque você trabalha com administração, mas tem que trabalhar de cinza. Deixa de ser ridículo, né? Você não faz essas palhaçadas? Não, então por que você quer fazer essas palhaçadas na igreja? Palhaçada também, gente. Você fica, ai, cabelo curto? Ah, não pode. Por que na tua igreja pode e na minha não? Ah, você viu, marido? Na igreja dela pode cabelo curto, na minha não pode. Na tua não pode, mas na dela pode. Muda pra dela então, querida, se você quer cortar teu cabelo curto. É simples de se resolver, né? Mas vamos parar com essas crentices, com essas palhaçadas de ficar criticando, se comparando com a outra igreja, querendo falar que aquela tá certa, que aquela tá errada, que a tua é que tá certa, que a outra é que tá errada. Vamos parar com essas crentices, gente, tá? Voltando pra empresa. Então, cada uma tem as suas normas próprias, né? Algumas empresas têm 2 horas de almoço. Algumas empresas têm 1 hora só. Algumas empresas pode dormir na hora do almoço, algumas empresas não. Algumas empresas têm que comer dentro da empresa. Algumas empresas podem comer na rua. Cada uma tem a sua norma própria. Mas o importante é que todas elas todas elas têm que seguir uma norma geral. Que é o quê? Que são as leis trabalhistas. Pode ser vermelho, uniforme, amarelo, roxo ou não ter uniforme? Pode ser. Mas as leis trabalhistas, elas são iguais para todas as empresas. Igreja. Pode ser saia curta, pode ser saia comprida. Pode ser. Mas todas as igrejas, né, tem que estar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é o que rege, né, todas essas igrejas, né? Todas essas empresas são regidas pelas leis trabalhistas. Todas essas igrejas são regidas pela lei maior, que é a palavra de Deus. Ou seja, desde que uma norma da tua igreja não entre em contradição com a palavra de Deus, tá tudo bem, querido. Desde que uma norma da empresa não entre em contradição com as leis trabalhistas, tá tudo bem. Dá pra entender? Então, assim, você vai discutir o quê? Quando você for discutir, pra não ser uma crentice idiota, né? Você vai discutir o quê? Você só vai discutir doutrina se você vê que é uma doutrina que está se contradizendo, se contrapondo com a palavra de Deus. Como assim? Casamento homossexual. Vamos dizer que você está numa igreja evangélica e na tua igreja, a tua igreja realiza casamento homossexual, apoia casamento homossexual, união homossexual, enfim. Aí você pode, sim, ir lá e discutir, falar, pastor, isso está errado, porque a palavra de Deus ela é clara e diz que o casamento deve ser entre homem e mulher, macho e fêmea. A palavra de Deus é clara e diz que atos de homossexualismo são abomináveis ao Senhor.
Então isso está totalmente fora da palavra de Deus. Está se contradizendo com a palavra de Deus. Então isso você pode discutir, isso você pode confrontar. Amém? Agora, a tua igreja pode namorar, mas na igreja B não pode. Você vai confrontar namoro? Não tem como você confrontar, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não proíbe e nem permite o namoro, ou seja, ela não diz nada a respeito do namoro. Então, não tem o que você confrontar, entendeu? É visão de igreja, você tá entendendo? Então, aquilo que contradiz, que se contraria com o que diz a palavra de Deus, isso sim é discutível, deve ser discutido, deve ser confrontado. Agora, aquilo que a palavra de Deus não proíbe e a tua igreja permite, é doutrina da igreja. Amém? É visão da igreja. Mas e aí, Ana, o que eu faço então? Eu tenho que fazer o que a igreja manda eu fazer? Porque assim, eu gosto de usar saia. E na minha igreja, saia curta. E na minha igreja não pode usar saia curta. Mas a palavra de Deus não diz que não pode usar saia curta. E agora o que eu faço? Você faz o seguinte, querido. Você veja a sua igreja novamente como uma empresa, com normas e regras. Se você vai para uma empresa aonde tem que usar uma roupa tal, preta, e você não gosta de preto, você odeia preto, você não gosta da cor preta, aí o uniforme é preto, você tem duas opções: ou você usa o uniforme preto para trabalhar naquela empresa, se você tiver a fim de trabalhar lá, ou você vai procurar emprego em outro lugar. Não é isso? A mesma coisa. Ou você se adapta àquela doutrina da tua igreja, ou você vai procurar uma outra igreja onde você se adapte com a doutrina da outra igreja. Agora, não dá pra você ficar na igreja falando mal da doutrina da tua igreja, não dá pra você ficar na tua igreja comparando a doutrina da tua igreja com a doutrina da outra igreja, da outra igreja, da outra igreja, não dá pra você ficar na igreja confrontando o pastor, porque doutrina é essa, que doutrina é aquela, porque que eu tenho que fazer isso, porque que eu tenho que fazer aquilo. Isso não dá, tá? Para com essas crentices, meu. Para com isso, de ficar na igreja. Ah, mas eu não vou. Eu não vou fazer. Ah, porque tá errado. Pastor, o que é isso? Imagina. Aonde o pastor tá louco? Querida, tem milhões de igrejas, milhões de denominações, milhões de doutrina. Nós temos esse livre arbítrio de escolher uma doutrina que se adapte aí com o nosso perfil, com o nosso estilo de vida. Veja bem, eu não tô falando de Bíblia, eu não tô falando de palavra de Deus, eu não tô falando de visão bíblica, tá? Quando eu falo que nós temos a liberdade de escolher uma igreja que se adapte ao nosso estilo de vida, que a gente se adapte a essa igreja, que se adapte ao nosso perfil, eu tô falando de doutrina, gente. Tá? Não confunde, porque a palavra de Deus, ela não vai se adaptar à sua vida, à minha vida, ao que eu gosto, ao que eu não gosto. A palavra de Deus é reta, é aquela, ou você faz ou você não faz, ou você agrada a Deus ou você desagrada. Deus não vai mudar a palavra dele porque você não... Ah, pra você é muito pesado isso. Não, é radical demais. Então, pra mim, Deus vai fazer assim. Não, não vai. Mas, quando a gente fala de doutrina, sim, a gente tem essa opção de escolher. Ah, essa igreja aqui a doutrina é muito rigorosa, não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Eu uso maquiagem a vida inteira e eu não vou deixar de usar maquiagem por causa da doutrina dessa igreja. Então eu vou procurar o quê? Outra igreja. Tá? Você tem essa opção. Ou você tem a opção de repente, entender, né, que aquela doutrina de igreja é para ser seguida na igreja. Voltando pra empresa, né? Você tá lá na empresa, uniforme preto, você não gosta de preto, mas aí você decidiu que você vai ficar lá, que você vai trabalhar lá mesmo, uniforme sendo preto. Você vai se contrariar e vai trabalhar 8 horas usando preto. Você vai trabalhar às 8 horas, quando você chegar em casa, você vai tirar o uniforme preto e vai colocar a tua cor preferida. Você vai sair na rua, você não vai sair de uniforme preto. Ou seja, aquele uniforme preto, ele é uma norma da tua igreja, então da tua empresa, então é lá que você vai usar aquele uniforme preto. A mesma coisa é a igreja, tá, gente? A gente também tem essa opção, tá? A doutrina da igreja, ela é pra igreja.
A Bíblia é para tua vida. A doutrina da igreja é para tua igreja. Quando o crente começa a entender isso, acaba os conflitos, entendeu? Vou dar um exemplo meu, tá? Meu. A minha igreja, a igreja que eu congrego, Ana, a doutrina da igreja é saia no joelho, tá? Na altura do joelho a saia. Ana, eu não gosto de saia na altura do joelho. Eu gosto de saia longa ou de mini saia. Eu sou meio 880, né? Mas eu gosto de uma mini saia, curto uma mini saia. Não é nada escandaloso, indecente, nada. Mini saia, tá? Não tô falando de micro saia, tô falando de mini saia. Que vem um pouco mais acima do joelho. Mas na minha igreja não é essa a doutrina. Então, obviamente, eu não vou aparecer lá de mini saia. Né? Porque eu respeito a doutrina da minha igreja. Agora, eu não sou obrigada a usar saia no joelho, que eu não gosto, na rua, na minha casa. Então, na minha igreja, eu não vou com saia, com mini saia. Não vou nem com saia. Ou eu vou com saia comprida, ou eu vou de calça, porque eu não gosto realmente de saia no joelho, tá? Mas eu vou encontrar muitas irmãs, já encontrei, e eu estava de mini saia. E isso não me constrange. Por quê? Porque eu não estou desrespeitando a palavra de Deus. A palavra de Deus não me proíbe de usar uma mini saia. Amém? E eu não estou desrespeitando a minha igreja, porque eu não estou dentro da igreja de mini saia. Né? Outro exemplo meu, nós fomos num retiro espiritual com a minha igreja, num retiro. Lá tinha piscina, tal e tal. As irmãs, né, entravam na piscina de bermuda. Doutrina de não usar biquíni. Eu tô no retiro espiritual dentro de um sítio que pertence à minha congregação. Então, obviamente, não ia colocar meu biquíni e falar que se dane. Vocês não usam, mas eu uso, isso não é bíblico, eu vou usar mesmo. Claro que não. Eu respeito a doutrina da minha igreja. Só que na praia eu uso biquíni, na piscina do meu prédio eu uso biquíni, se eu for no clube eu uso biquíni. Mas, quando se trata de estar reunido com os irmãos da minha igreja, onde a doutrina é outra, né? É usar bermuda, shorts para entrar na piscina, eu não vou entrar de biquíni, né? Não vai ser eu a desrespeitar as regras. Mas eu não vou chegar no pastor e falar: ai, pastor, que besteira, mulher não poder entrar de biquíni, a gente mora na praia e tal, o que que tem? Biquíni não tem nada a ver com a santidade, não é o tamanho do biquíni que vai me fazer entrar pro céu ou não. Eu não vou discutir isso, porque é doutrina da igreja. Quem sou eu para discutir? Né? A igreja não é minha. Entende? Então, se aquelas regras estão lá, elas são para serem cumpridas, só que lá. Eu não sou obrigada a cumprir elas na minha vida, né? Eu acho que é isso, gente, que a gente tem que ter em mente, entende? A gente tem que ter bem esclarecido o que é doutrina de igreja, o que é doutrina, visão bíblica, o que é palavra de Deus. A gente tem que saber que a gente serve a Deus, sim, mas nós temos que respeitar a congregação onde Deus nos colocou. E se você não aceita, se é pesada, sei que tem igrejas que a doutrina é bem rigorosa, mas para algumas pessoas dão certo e que para algumas pessoas não dão. Você tem o direito de escolher outra que dê certo com o seu jeito de ser. Doutrina, tá? Porque a palavra é a mesma. Mas agora ficar, a igreja tal pode, ai, a minha não pode, porque isso é injusto. Para com isso, para com essas crentices. Deixa de ser bobo, deixa de perder tempo com besteira. Né? Ah, porque a gente sabe que tem uma denominação, que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe qual é, dentro aí das igrejas evangélicas, que usam véu na cabeça para orar. As mulheres usam véu na cabeça, né? Aí, ai, pra que esse véu? Vou chegar na irmã e vou falar, na minha igreja não usa véu.
A maioria das denominações não usam, mas tem uma denominação específica que usa, né? É doutrina da igreja. Eu vou chegar, pra que esse véu? Palhaçada esse véu. O que adianta esse véu? E isso e aquilo, se a língua da irmã é desse tamanho, essas coisas, né? Que a gente gosta de falar, né? A gente gosta de ficar, né? Irmã, isso não tem nada a ver com santidade, não, tá? Tá por fora essa tua igreja, para com esse negócio de véu, isso não tem nada a ver, ridículo, babaca, não sei o que, tá? Velho Testamento, não sei o que. Eu vou falar isso? Não, na minha igreja não usa véu? Não usa véu. Tá bom pra mim assim? Glória a Deus. A igreja da minha amiga usa véu? Amém, deixa ela com o véu dela lá. Tá me incomodando em alguma coisa, né? Tá escrito na palavra de Deus também que não pode usar véu? Não tá, então tá tudo certo, querido. Vamos entender, doutrina de igreja é para ser respeitada. Ponto. Na igreja, tá? E visão bíblica é para sua vida, para todas as áreas da sua vida. E nada pode se contrapor, que você faça pode se contrapor a isso, tá? Você não deixa de servir a Deus por conta de uma doutrina da tua igreja, tá? Porque é isso que não pode, se contrapor com a palavra de Deus. Agora, se você tá fazendo aquilo que é doutrina da tua igreja, não é porque você tá servindo mais a homem do que a Deus. A gente tem essa mania. Eu não vou fazer isso, porque isso, eu não tô aqui pra servir homem, eu tô aqui pra servir a Deus. Deus não me proíbe, então eu não vou fazer. Você não faz na tua vida, amém? Concordo. Mas na igreja, se é doutrina da igreja, você tem que fazer, porque você tem que respeitar a congregação onde você tá, né? As regras são pra serem respeitadas, para serem seguidas. Então lá você tem que fazer e ponto. Se você não quer fazer, então saia de lá. Vá para outra igreja. Ah, não vem com esse papo, eu não vou fazer porque tal, não vou, eu vou na igreja de mini saia assim, que se dane que não pode, que se dane se as irmãs vão ficar me olhando. Não, você tá desrespeitando a tua congregação, querido. Querida, você tá desrespeitando a tua igreja, você tá desrespeitando o teu pastor. Então, não. Então, vai para outra igreja que possa. Não vai pecar por conta de doutrina. Eu vejo muito crente pecando por causa dessas coisas. Acaba pecando, porque você vai, aí vou fazer do meu jeito, vou assim mesmo. Escandaliza todo mundo, né? Porque não pode, doutrina. Aí, porque eu vou e alguma irmã vem falar alguma coisa. Não, irmã, porque assim, ó, não tá na palavra, não tá na Bíblia, babá, essas coisas, sabe? Que a gente gosta de causar. Pra quê? Né? Pra quê? E você acha que você tá agradando a Deus? Você não tá cumprindo nem a lei, nem a norma que é a palavra de norma. Agora eu falei igual o povo do interior, norma, porta, porteira. Você não tá cumprindo nem a norma que tá na igreja, que tá lá na palavra de Deus, gente. Porque Deus não vai se agradar de você desrespeitar o outro, né? Nós temos que respeitar as autoridades que são colocadas na nossa vida. Então, se na tua igreja não pode, e você fizer lá dentro aquilo que não pode, você está desrespeitando a tua congregação, você está desrespeitando o teu pastor. Ponto. Mensagem resumida de tudo isso que eu falei é mais respeito, querido, e menos crentice. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, ó paz do Senhor.